Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges, o seu professor do período remoto e de todos os outros períodos. Bem-vindo ao nosso vídeo de estatística sobre ANOVA, análise de variância. Então hoje nós vamos ensinar vocês como fazer análise de variância em SPSS. Eu já ensinei vocês a fazer essa análise em Jamove, se você quiser aprender usando outro software, que é o Jamove, a gente tem um vídeo no canal, mas nesse vídeo a gente vai ensinar a mesma análise em outra plataforma, que é o SPSS, que é a mais utilizada, enfim. Então, desde já eu peço para deixar aquele like. E se você tem interesse em aprender outras análises estatísticas, aprender psicometria, avaliação psicológica, se inscreva no canal do GAT, que a gente vai trazer muito conteúdo interessante para vocês. Certo? Então vamos para o nosso vídeo, tá? O nosso vídeo de hoje, a gente vai fazer uma análise utilizando dados da NBA, assim, né? Então, como vocês sabem ou não sabem, enfim, eu gosto muito de NBA, tá? Eu adoro basquete, né? E já que eu vou fazer uma análise dessas, então a gente tem que estar vestido a caráter, tá? Com a camisa desse meu time do coração, que é o Sacramento Kings, tá? Então vamos estar a caráter para a gente poder fazer as nossas análises estatísticas de hoje, tá? Esse vídeo então vai ser feito com uma base de dados que ela são as estatísticas da temporada 2020-2021 da NBA, a última temporada que a gente teve, tá? Eu peguei no site da ESPN.com, tá aqui o link, eu vou deixar esse link na descrição para vocês saberem de onde eu tirei, mas enfim, só entrar no site da ESPN ou da própria NBA, assim, mas na ESPN tava mais fácil de levar pro SPSS. Então peguei a planilha, depois eu levei pro nosso Excel, tá? Colei num Excel e converti para SPSS, que é o que vocês estão vendo aqui agora, enfim, tá? Então a gente tem essa mesma planilha aqui. Então elas têm ordem de venda e ESPN em ordem de pontos por jogo. Nosso cestinha da temporada foi Stephen Curry, do Golden State. O segundo cestinha Bradley Beal, Damian Lillard, o terceiro, Joel Embiid, enfim. Então, se você gosta de basquete, você conhece os nomes. Se você não gosta, isso eu acho que não faz o menor sentido para você, enfim. Né? Então, se você gosta de basquete, eu acho que vai ser legal esse vídeo para você. E se você não gosta, também vai ser legal para você aprender a novo. Então, nós vamos aprender a novo e falar de basquete no mesmo vídeo que a análise de dados que a gente vai fazer, né? Basquete é um esporte muito legal para análises estatísticas. A gente tem muitas estatísticas que a gente pode levantar, né? Então, mais do que futebol, por mais que futebol seja popular no Brasil, basquete é mais interessante para fazer análises estatísticas, né? E todo mundo diz que beisebol é o melhor esporte para análise estatísticas, né? É o que eu frequentemente ouço. Só que beisebol é muito chato, eu não gosto de beisebol, então eu fazia análise com basquete que eu gosto bastante, né? Go Kings, tá? Ah, então a gente tem aqui estatística de minutos, pontos, quantos arremessos a pessoa converteu, quantas cestas fez e quantas tentou, aí o percentual de... Ó, o Antetokounmpo 56% bom percentual, aqui 61%, quem que é esse aqui? É o Zion Williamson, enfim, muito legal, tá? Quantos arremessos de 3 pontos converteu, em quantas tentativas, né? Aí o percentual, lances livres, a mesma coisa, feitos, tentados e percentual, rebotes por jogo, assistências, roubadas de bola, bloqueios, turnovers é erro, duplos, quantos duplos esse jogador fez, quantos duplo quando faz dois fundamentos, tu tem 10 dígitos, né? Em quantos jogos faz isso? Tipo, 10 rebotes, 10 pontos, né? Triplo-duplo, 10 rebotes, 10 pontos, 10 assistências. Pode ser 10 assistências e 10 pontos, 10 tocos, enfim. Tem que ter dois dígitos em mais de um fundamento, né?
E aqui é uma estatística de eficiência que eu não me lembro como é que calcula, mas tá. Enfim, é só para a gente apresentar esse banco de dados antes de fazer a nossa análise de variância para conhecer, tá? Eu dei uma lapidada aqui, coloquei posição. O nosso objetivo, então, nossa pergunta de pesquisa que eu quero saber é se, conforme o nosso mito, conforme o que, conhecimento já sabido das quadras que eu tenho, se pivôs erram mais lance livres do que armadores. Assim, a gente tem na nossa cultura popular um mito de que pivô tem menos inteligência do que os que jogam nas outras posições, né? São mais burrinhos os coitados dos pivôs. Isso é só algo que se diz, algo que está na cultura do basquete, né? E que pivô também é muito ruim de lance livre também. O cara erra no lance livre, só podia ser pivô. Enfim, isso aí é uma coisa que a gente diz bastante, né? Mas então vamos saber se é verdade. Eu quero saber se é verdade. Se a gente. Se existe uma diferença estatisticamente significativa pela posição que joga no percentual de acerto de lances livres, né? Então estou pegando lance livre porque lance livre tá todo mundo em pé de igualdade. Eu acho uma estatística mais legal pra gente comparar, né? Então todo mundo tá na mesma distância, com a mesma bola, enfim. Então nós vamos comparar. A gente tem o point guard, que é o armador principal. Shooting guard, que é um armador arremessador. Nós temos o small forward, que é a ala pequena, a tradução. E o power forward, que é o ala de força. E o pivô é o nosso center, tá? Então o pivô é o center. Então a gente tem o Jokic era bom de lance livre aqui, 86%. Então esse cara vamos ver se esse é uma exceção, enfim, se é regra. Bom, vamos fazer a nossa análise. Como é que a gente faz a nossa análise? Então a gente está com o SPSS aberto, com a base de dados pronta, não sei o que. Analyze, compare means, one way ANOVA, tá? Análise de variância de uma via, assim. Então a gente tem outros tipos de análise de variância, temos análise de variância múltipla, enfim, tem a MANOVA, tem Mancova, análise de covariância, que é da mesma família, Mancova, múltipla análise de covariância. Então nós temos algumas variações, né? Enfim, mas o que eu estou ensinando é a nova mais simples, é a nova One Way, tá? Para fazer isso, então, para fazer análise, a gente vai precisar dessa variável que é free throws, lances livres, né? Quantos lances livres fez. E na variável fator, a gente vai sempre pegar a nossa variável categórica, tá? Então, position é a nossa variável categórica. Na verdade, essa position right aqui, que eu dei mais uma corrigida. Ela é categórica, ela tá como reguinha, mas é porque eu me esqueci de trocar para botar bolinha para sinalizar que ela é categórica, mas isso aqui é uma variável categórica, que é a posição que o jogador joga. E lances livres, que percentual de lances livres, aqui vai uma variável contínua, uma variável quantitativa, me esqueci do outro nome, escalar, tá? Ou intervalar também, tem vários nomes, estatística tem vários nomes, tá? Então, por aqui, então, a gente já pode fazer a nossa análise de variância. Eu vou fazer essa análise e depois a gente repete para ir pedindo mais coisas, tá? Então, a nossa análise de variância, tá? É o F, esse é o valor da ANOVA, a ANOVA é representada pela letra F. Deu 7,447, enfim. E o P, que é importante, que é a significância, assim. A significância é representada pelo P minúsculo em itálico. O F também vai em itálico quando a gente fala nos artigos. Tem um vídeo ensinando a redação de dados estatísticos aqui no canal, tá? Para quem tiver interesse. Então a gente fez essa análise de variância, tá? Como é que ela é feita? Como é que ela é feita essa análise de variância, tá? Então a gente tem o que a gente faz? A gente calcula a variância dentro dos grupos e a variância entre os grupos. Então o que a gente espera? Que dentro dos grupos, ou seja, cada grupo armador principal é um grupo, pivô é um grupo,
A ala de força é um grupo e as 5 posições que a gente tem no basquete, assim, eu tinha uns que dizia só ala ou só armador, assim, aí eu cortei, né? Era pouca gente para não ficar muito grupo, assim, então a gente vai ficar só com as 5 posições, o armador principal, o armador arremessador, o ala pequeno, a ala de força e o pivô. Ah, tá. Então a gente vai ter essa variância entre os grupos, tá? Então, comparando a média de. A gente vai tirar uma variância do grupo de pivô, armador, pega toda a média dos pivô, média do armador principal, média do armador arremessador, posição por posição, tira a média desses grupos e a gente vai calcular uma variância disso aí. E aí dentro dos grupos a gente vai ter uma variância também, tá? Que é que a gente vai ter aqui a soma quadrática, tá? Então pega todos os pivô 1, pivô 2, 3, 4, 5 do time 1, 2, 3, 4, 5, enfim, tira uma variância disso daí. Tá, e aí a gente vai ter a variância total, que nada mais é do que a soma, 116 mais 7 vai dar 123. Aqui não peço para fazer a soma dos quebrados. Aqui também a gente vai ter graus de liberdade. Como são 5 grupos, a gente tem 4 graus de liberdade. Tá? E aqui a gente tem 484, que é o número de sujeitos aqui que a gente vai ter no nosso banco de dados, menos o número de grupos, tá? Então a gente vai ter 484 pessoas aproximadamente, aqui agora não me lembro do N, mas é mais ou menos isso aqui, tá? Aí a gente vai ter a média quadrática, tá? Que é esse dividido por esse, 7 dividido por 4 vai dar 1,7. 116 mil dividido por 484 vai dar 240, alguma coisa. E aí a gente vai pegar, dividir esse mil e pouco aqui por 240 e vai chegar no valor do F, tá? Então é assim que a gente entende essa tabela. Então ela é uma tabela só para se você se eu fui muito rápido, você pode voltar no vídeo, enfim, caso você queira realmente entender essa parte, mas a ideia é que você tem dados que essa tabela poderia estar incompleta, assim, ela é simplesmente fazendo soma, fazendo divisões, enfim, a gente vai chegando nos números dessa tabela, tá? E aí é significativo. O que que significa isso? Tem uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos, tá? Então a gente sabe que essa diferença é estatisticamente significativa, é uma diferença que tem um volume grande. Mas aí vocês vão me perguntar assim, tá legal, tem uma diferença estatisticamente significativa, mas quem que mete mais lance livre, quem que acerta mais lance livre? Pivô, armador, ala de força, ala pequeno, o armador arremessador, enfim, qual desses grupos que está acertando mais lances livres? Aí nós vamos de novo então fazer a mesma análise de variância, a mesma ANOVA, e pedir mais coisa para a gente poder responder esta pergunta. Então vamos lá, One Way ANOVA, vamos colocar a nossa posição embaixo de novo, tá? E aí nós vamos pedir nas opções estatísticas descritivas. Continuar. E aí já podemos rodar a nossa análise só apenas clicando em OK. Tá? Então a gente repetiu a mesma análise de ANOVA apareceu aqui. O dado é o mesmo, então não mudou nada. Mas aí a gente tem uma tabela descritiva. E aí aqui a gente consegue saber quem que acertou mais lances livres. Então a média do armador principal, o point guard, 78%. Então os armadores principais acertam 78% dos lances livres. O armador arremessador acerta 79%. Então o cara já é um armador arremessador, a função dele é arremessar. Ele tem que saber ser bom em lance livre. O small forward, ala pequeno, 72,098, 72% dos lances livres. O ala de força, também mesma coisa, até um pouquinho melhor do que o ala pequeno. E o pivô, 69%. Então os pivôs
são os que menos acertam lance livre nesse grupo, assim. Depois vem os dois alas aqui estão muito próximos um do outro. E armador, arremessador e armador principal também estão bem próximos um do outro nessa casa aqui de 78, 79%. Mas pivô tá visualmente aqui, olhando, tá bem abaixo. Essa diferença é significativa do ponto de vista estatístico? Sim, tá? O P é menor do que 0,05. Então a gente tem uma diferença estatisticamente significativa. Certo? Mas aí eu tenho mais uma pergunta, assim. Como é que eu vou saber se a diferença de armador para pivô é significativa, de ala para pivô é significativa? Eu estou me perguntando entre quais grupos que existe essa diferença significativa. Então, o pessoal sempre volta para o banco de dados, eu faço isso do ponto de vista didático, mas a gente pode analisar por aqui, tá? Se quiser no próprio output, no SPSS, tá? Mas vamos voltar no banco de dados, que o povo gosta de fazer assim, tá? Então, analyze, compare means, one way ANOVA, tá? Então a gente tem a mesma análise, com a mesma coisa que a gente botou, mas a gente vai pedir uma opção chamada pós-hoc, tá? Então a gente escolhe um teste pós-hoc, tá? A gente tem vários testes. Primeiro, embaixo que são testes para quando a gente assume, não assume variâncias homogêneas, mas se a gente assume variâncias homogêneas dentro de um grupo, que é pressuposto da ANOVA, enfim, que às vezes a gente quebra, paciência, né? Mas aí nós vamos buscar algum teste pós-hoc aqui em cima. E aí o SPSS ele é muito generoso, assim, em termos de opções para teste pós-hoc, tá? Então a gente tem vários, tipo o LSD, o Bonferroni, Chefé, Tuckey, eu tô falando dos mais famosos, enfim, eu acho que são esses, tá? Eu gosto de usar o Tuckey. O Tuckey é um teste que ele é um teste que está no meio termo, não é nem muito conservador, nem muito liberal. O que significa isso? Um teste conservador é aquele na qual é muito difícil de tu achar uma significância estatística. E um teste liberal é um teste que é mais fácil de achar essa significância, né? O Tuckey está mais ou menos no meio, né? Eu tenho visto muita gente usar o Bonferroni pelo motivo de ser um teste mais conservador, né? E o povo faz assim, tipo, eles usam o Bonferroni para dizer, eu estou usando teste conservador. Mas se não acha significância no Bonferroni, eles vão para o teste mais liberal, que é o Tuckey, que é o meio do caminho. Ou o LSD, o teste LSD é o mais liberal, um teste mais fácil de achar a significância, tá? Mas eu uso sempre o Tuckey que tá no meio termo e talvez por uma razão histórica também, que o Tuckey foi o pesquisador que inventou o nome análise de variância, né? Então inventou essa terminologia, então eu tenho usado ele, mas enfim, isso aí vai ser uma baita discussão em qual teste usar, enfim, que na prática não dá muita diferença entre um teste e o outro, tá? Então marquei o Tuckey, teste pós-hoc, o teste que vem depois, e vamos para a nossa análise. Ok, temos a mesma estatística descritiva, mesma ANOVA, mesma análises of variance, por isso que o nome é ANOVA, tá? Análise de variância. E aí aqui a gente vai ter essa comparação grupo a grupo. Primeiro, o point guard, o armador principal, comparado com o shooting guard, ele vai dar diferença de média, então nós estamos trabalhando em uma unidade percentual aqui, então a gente tem menos 1%, 1,15%, os armadores principais são 1% pior, enfim, do que os armadores arremessadores, mas está longe de ser significativa essa diferença. Comparando o armador principal com o ala pequeno, tá? A gente vai ter um P significativo, mas quase, assim, tá no limite, né, para ser significativo. Tem que ser menor que zero, tem um zero aqui na frente, né, da vírgula, que os americanos omitem, 0,05, tá? Então isso aqui é menor, tá? Portanto, é uma diferença significativa no percentual de lances livres. Com relação à ala de força,
não tem uma diferença significativa, surpreendentemente, aqui entre armadores principais e ala de força. Com relação a pivô, sim, uma diferença mega significativa. E aí a mesma comparação grupo a grupo com o Shooting Guard, o nosso armador arremessador. Então aqui a gente tem eles são os melhores, né, nesse quesito lance livre, nesse fundamento do lance livre. Então 1,15 acima do armador principal. Por que é 1,15? Porque aqui é menos 1,15. Então se esse aqui é 1,15 pior, esse aqui é 1,15 melhor, e só que é positivo. Com o erro padrão, significância, enfim, tá? Então aqui não é significativo, então todas as comparações grupo a grupo, assim, vamos ver os pivôs. Então o pivô tem uma diferença significativa, ele é pior, significativamente pior do que armadores, né? O armador arremessador é o armador principal, mas não é significativamente pior do que alas, tá? Então a gente consegue fazer essa avaliação grupo a grupo, tá? Assim, também, comparando a significância grupo a grupo. Então, para quem entende de TST, quem viu a aula de TST, é a mesma coisa que seria eu pegar esses... eu tenho uma análise comparando 5 grupos, seria o mesmo que eu comparasse, fizesse um TST de 2 em 2 grupos. Seria mais ou menos isso, mas com alguma leve mudança no cálculo, que é o que faz esses testes pós-hocs, tá? Aí aqui embaixo a gente ele coloca a média, então seria como se fosse criar 3 grupos, tá? Então num grupo a gente tem os armadores, tá? O principal e o arremessador. No outro grupo a gente vai ter o armador principal e o ala de força, tá no outro grupo. E no terceiro grupo, ala de força, ala pequeno e pivô. Então a gente vai ter 3 grupos, enfim, sendo que uma posição pode fazer parte de outro grupo. Então ele cria esses agrupamentos pra gente, tá? Então é bem interessante. Então, respondendo a nossa pergunta, sim, pivôs são ruins de lance livre mesmo. Pivôs não sabem cobrar lance livre, tá? Até sabem, mas são pior do que os outros. No caso, armador principal, armador arremessador, que são as posições que eu jogo, enfim. Então o vídeo de hoje foi totalmente tendencioso, né? Por isso que eu não fiz com rebote o nosso vídeo. Então eu fico por aqui. Muito obrigado pela audiência. Se isso aqui te ajudou, se te ensinou alguma técnica nova, se você vai poder usar isso aqui com seus alunos na sua disciplina, deixa aquele like e te inscreve no canal para ter atualizações sobre tudo sobre a ciência quantitativa psicológica. Grande abraço e até os próximos vídeos.